Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, posição 10 da TNT e TV Cabo. Também pode juntar-se a nós através das nossas plataformas que estamos em direto. É só digitar no seu Facebook Mídia Mais TV, faça um like, um gosto e estará a par de todas as novidades, como também pode juntar-se no nosso YouTube, que vai passar no rodapé do seu televisor. E como é o habitual, o programa Terra, Gente e Tradições, trazemos as nossas culturas e hoje vamos trazer um tema que vai mexer com algumas sensibilidades e desta vez vamos receber o pastor Vicente Júnior, ele que vai deixar ficar este grande tema. Porque é que alguns curandeiros mentem? Encontramos algumas pessoas que prosperam e por detrás dizem que não, foi ao curandeiro. Outras porque está a haver um bom amor e aparecem os familiares acusando que engarrafou o seu parceiro. E vamos conversar com o pastor Vicente Júnior, ele que vai explicar-nos qual é o impacto que pode trazer no seio da família, como também para a pessoa acusada. Portanto, sem mais demoras, deixe-me saudar o nosso convidado de luxo. Boa tarde, pastor Vicente Júnior, seja bem-vindo ao programa Terra, Gente e Tradições. Boa tarde. Graças a Deus. Como está de saúde? Estou bem, graças a Deus, e agradeço pelo convite. Não tenho muitas palavras, estou aqui para poder contribuir com aquilo que Deus me der graça para fazer. Exatamente. É uma hora tê-lo aqui no nosso programa. Eu já ouvia bastante o seu nome, pastor Vicente Júnior. Uau, ele é uma grande bênção e, na verdade, teremos uma conversa muito interessante. A honra é toda minha. Eu também já antes tenho apreciado os vossos trabalhos e acredito que vão longe pela graça de Deus. Amém. Eu sei que, além de ser pastor, também é um bancário. Oh! Não gostava de trazer isso cá. Mas sim. Ninguém vai saber, somos os dois. Gosto e sou apaixonado por essa área. E espero um dia chegar a ser, quem sabe, administrador do Banco de Moçambique. Uau! Na verdade, a fé move montanhas. É verdade, e creio que lá chegarei. Exato. Deixe ficar o seu comentário, como também pode juntar-se neste grande tema, o que leva alguns curandeiros a mentirem. Pastora, qual é o impacto que pode trazer em alguns curandeiros que sempre, quando alguém vai fazer uma consulta, dizem porque não, é o teu filho, é o seu pai que está a enfeitiçar-te? A palavra de Deus, desde os tempos, tem apresentado que existem dois reinos, não é? Que é o reino das trevas e o reino da luz, ou seja, o reino dos céus e o outro reino das trevas, que é o que pertence a Satanás. Pois. O mundo do curandeirismo, que é o mundo do ocultismo, ele pertence ao reino das trevas. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, não é? Que o diabo não veio para mais nada, senão para matar roubar e destruir. Então, quando alguém vai ter com um curandeiro e diz ele, olha, eu venho ter consigo porque tenho um certo problema. A primeira coisa que o curandeiro vai fazer é, associado ao diabo, encontrar uma brecha para destruir a família. Por isso que ele vai acusar o teu pai, vai acusar o teu irmão, vai acusar quem seja que for, que é para poder colocar aqui no seio da família uma contenda. Eles não unem. Eles até podem dar-te uma aparente paz, onde tu vais te sentir, olha, estou bem com minha filha, criei este problema, mas eles não unem. Muitas das vezes o que acontece é, eles até podem não te dizer que é teu pai e tua mãe, mas eles podem te colocar contra o seu filho. Por quê? Porque tu amanhã vais sacrificar o seu próprio filho. Eles têm sempre por detrás um objetivo de destruir famílias. Então, se eles não te apanham logo a primeira com a questão de ser teu pai quem te enfeitiça, eles vão dizer, me dê o seu filho, me dê isto, me dê aquilo. Então, vão destruir a si, ou o seu filho, ou o seu pai. Então, eles nunca estiveram a favor do bem ou da união. Então, esta é a razão pela qual os curandeiros sempre mentem, porque querem destruir
famílias e pessoas. Exatamente. Eu sei que o nosso caro telespectador está com aquela dúvida. Não, faltava um médico tradicional. Havíamos agendado um médico tradicional, acho que ele pressentiu a nossa conversa, porque seria perguntas e respostas. Podemos considerar que são falsos curandeiros aqueles que têm a mania de querer destruir uma família? Na verdade, algumas pessoas acham que existem falsos ou verdadeiros curandeiros. Na verdade, não existe o verdadeiro curandeiro. Tá? Existem falsos, porque o mesmo curandeiro que diz que cura uma doença é o mesmo que pode dar remédio para você e matar alguém. Então, a Bíblia diz que nunca haverá luz, nunca haverá comunhão entre luz e trevas. Não é possível, da mesma fonte, jorarem dois tipos de água. Ou vai jorar água doce, ou vai jorar água salgada. Então, quando nós encontramos alguém que diz que é o curandeiro verdadeiro, entretanto, o mesmo curandeiro pode dar remédio para você ir matar alguém. Por exemplo, uma mulher descobre que o seu marido tem amante. Este mesmo curandeiro pode dar remédio para ela e matar a amante. Então, não estamos a encontrar aqui o bom curandeiro. O que não existe. Porque a prática do curandeirismo não é uma prática simplesmente medicinal. Não. É uma prática por orientação espiritual. Certo? Todo curandeiro, para chegar a ser curandeiro, ele não inicia como um médico inicia, por exemplo, um médico normal inicia. De tal sorte que eles até dizem que são médicos tradicionais. Não, eles não iniciam assim naturalmente, conhecendo apenas as árvores. Olha, esta árvore... Não. Eles iniciam aquela prática com base em ritos espirituais. Ora, tem que ir beber sangue, ora, tem que ser lavado com sangue de galinhas, ora, tem que fazer muitos rituais, ora, porque tu nasceste, o teu avô, não sei o que, deixou este espírito e tu tens que seguir isto. Então, esta é a linhagem do curandeirismo, esta é a base do curandeirismo. Tudo inicia no mundo espiritual. Não há uma questão de boa vontade humana ou natural do próprio curandeiro em ser ou não ser bom. Tudo é por orientação espiritual. E que espíritos? Espíritos satânicos, espíritos diabólicos. E tudo aquilo que os curandeiros fazem são aparentes coisas. Ou seja, uma cura efetuada no curandeirismo é uma aparente cura. Por quê? Porque vai curar-te a cabeça, mas amanhã vais ter problema do pé. E vai que voltar. Exatamente. Vai curar-te o corpo todo, mas o teu filho vai ter problema. Vai curar-te isto, mas no teu emprego vai se perder. Então, você sempre tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar por aquilo que eles fazem. Okay? Porque há um espírito por detrás que é ele que vai cronometrando isto para poder garantir com que você e o mundo das trevas tenham uma permanente comunhão. Exatamente. A pastora acabou despertando-me uma curiosidade quando disse que no mundo do curandeirismo, sempre que alguém vai para lá para fazer um banho, algum pacto, futuramente, o que é que a pessoa pode vir a trazer no seio familiar? Porque neste caso foi para lá para o curandeiro, foi fazer algum pacto para prosperar, para casar e de alguma forma esse pacto tem que pagar pelo sangue outra coisa. Sim. Olha, vou só abrir isto, vou abrir aqui um ponto. Olha, o único reino no qual tudo é de graça para receber é o reino dos céus. O diabo não tem nada para dar a alguém de graça. E o diabo, a tendência dele, o objetivo dele é fazer com que todas as pessoas, okay, possam se aliar a ele por troca de bens. Entretanto, em Deus não. Em Deus é apenas a fé que a pessoa tem que ter. Agora, sobre a questão que colocou, o quê? Quando a pessoa faz um pacto, consequentemente, há de pagar de uma ou de outra forma, né? Por exemplo, se alguém vai ao curandeiro porque quer ter um emprego e tem filhos, consequentemente, no princípio eles até podem dizer, não, dá aqui um cabrito, não é? E tu vais dar o cabrito, vais dar a galinha. Na verdade, não é o cabrito e a galinha. Exatamente. O que tu estás a dar é o teu filho. Não é? Eles vão dizer, olha, na tua casa tem uma árvore X, nós vamos para lá, vamos plantar uma coisa, para tu poderes prosperar. Mas eles não estão a ir lá plantar aquela linha que você vê com os olhos. É um demônio que eles vão colocar para reger a sua casa.
Consequentemente, você vai ter filhos a ficarem doentes, você vai ter filhos a não serem inteligentes. Sabes que até o intelecto, eles conseguem captar e controlar o intelecto dos seus filhos através dos espíritos que eles plantam na sua casa. Por quê? Porque você entregou a casa, você entregou a família, você entregou o sangue dos teus filhos, sem você se aperceber. Os seus filhos são constantemente doentes. Alguns pais até chegam a entregar a saúde mental dos filhos. Pois. Você vê o filho ficar maluco, mas o pai está aí num carro BMW, seja lá o que for, passa a publicidade, não é? Ele está ali numa boa, mas o filho está ali mendigo na rua, a fazer de tantas. E nós somos moçambicanos, já vimos isto e já ouvimos muitas vezes, sem querer olhar muito mais só para o campo de pastor. Como moçambicano, nós já vivemos isso, já vimos isso em muitos sítios. Então, eles não são do bem. Não, tudo que eles te dão, você vai pagar. Paga pelo seu próprio sangue ou paga pelo sangue dos outros. E outra nota muito importante, o que é que eles fazem? Vamos supor que tens 5 filhos e uma esposa. Eles, na medida em que tu vais renovar o pacto, por exemplo, tu tens o pacto porque queres subir de cargo no serviço. Pois. Sobes para uma certa área, chegas lá, não estás satisfeito, eles dizem, ok, para nós renovarmos o seu pacto, para o seu pacto continuar e tu te manteres naquela área ou cresceres mais, dê-nos lá o João. Entregas o João. Tu te sentes que, olha, eu não estou satisfeito, ou mesmo ainda no percurso, porque tens que renovar, ainda que esteja ali naquele cargo. E para tu manteres ali, tens que renovar. Quando vai dizer, agora queremos a Sandra, agora queremos a Albertina, e acabas todos os teus filhos, depois dizem, agora é a tua mulher. Complicado. Entregas a tua mulher, é verdade. A família toda vai embora. Quando todos se acabam e depois tu começas a entregar até os teus irmãos. Entrega os irmãos, entrega pais, entrega todos. Quando tudo acaba, ou quando já não consegues, porque existem casos em que na família é alguém que é crente. E eles quando vão pedir aquela pessoa não consegue lhe atingir. Sabe o que eles fazem depois? Eles vêm já ter contigo. Você agora vai ser destruído por eles. Por isso, um dos primeiros sinais que vai acontecer, você começa a perder a visão. Abatem-te a vista. Começas a ter problemas de vista, abatem-te os pés. Começas a ficar doente, começas a perder tudo, começas a ter uma vida destruída. Vais para lá no serviço, perdes o prestígio que tanto querias com a ajuda deles. Por quê? Porque eles já não estão a encontrar sangue. O que alimenta eles é o sangue. Por isso que quando alguém vai fazer pacto, mesmo que seja de um pombo, eles querem sangue. Mesmo que seja de uma galinha, querem sangue. E quanto mais tu vais renovando os pactos, a sede de sangue vai ser maior. Já não será só do pombo e da galinha, será de um ser humano. Uau, interessante. Recordar o nosso caro telespectador que acaba de sintonizar a nós. Esta é a Média Mais TV, na posição 706 da DSTV, posição 10 da TMT e TV Cabo. E pode deixar ficar o seu comentário no nosso Facebook, que estamos em direto. E estamos em estudo com o pastor Vicente Júnior neste grande tema. Por que é que alguns curandeiros mentem? Dando continuidade aqui à nossa conversa, pastora, encontramos algumas pessoas que dizem que andam com algumas instalações no corpo, aquela linha que anda na cintura, que dizem que é alguma proteção. Será na verdade uma proteção ou alguma magia negra? Sim, a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, não é? A Bíblia diz que Deus proíbe ao seu povo, proíbe as pessoas de poderem ter práticas como adivinhações, né? Práticas como estas de previsões do futuro, não de uma forma em que o próprio Deus revela profeticamente, mas em buscar adivinhos, pessoas que vão adivinhar, vão prever. Deus proíbe superstição, que isso é denominado como algoreiros, né? Algoreiros, essa é a linguagem que a Bíblia expressa para falar da superstição, pessoas que praticam superstição. Colocar uma linha na cintura para ter proteção e defesa, isso chama-se superstição. Pois. E Deus abomina esta prática, porque a única proteção que um indivíduo tem que ter é a proteção divina, a proteção de Deus. Então, quando alguém pega a sua confiança como pessoa e coloca num objeto, esta pessoa está a praticar diante de Deus um ato abominável, porque ninguém deve confiar nem em si mesmo,
nem em seu braço e nem em nada visível, além de Deus. Então, colocar extensões para proteção é uma prática abominável a Deus. Olhando para a nossa sociedade, para aqueles que têm o hábito de frequentar sempre as palhotas, podem em algum momento viciar, porque nós encontramos alguns departamentos, locais de trabalho, encontramos lá algumas raízes, colocam na cadeira, como também no seio familiar, quando há encontros, colocam alguns remédios na comida, embaixo da panela, dizem que é uma proteção, enquanto na verdade podem estar a lançar a maldição para o seu próximo. Exato. Falou muito bem, estarem a lançar a maldição para o próximo. O que é que os curandeiros fazem? Eles podem te dar um medicamento, dizer que, olha, vá tomar banho com os seus filhos, isto vai vos dar proteção. E você leva aquilo com aquela ingenuidade, mas aquilo não tem este efeito, não. Muito pelo contrário, isto torna os teus filhos mais vulneráveis na arena espiritual. Torna os teus filhos um campo, um espaço aberto para os demônios poderem agir quando quiserem na vida deles. Por isso, você pode levar aquele banho e ir dar ao seu filho, aquela coisa e dar ao seu filho para tomar banho. Seu filho amanhã se torna infértil. Tua filha amanhã se torna infértil. Tua filha amanhã não casa, né? Por causa daquele banho que você deu, que você dizia que ia proteger ela, mas você está a destruir o futuro da sua filha. Então, não existe, conforme dizíamos no princípio, não existe este lado bom da parte deles. Não existe. Mesmo que alguém esteja padecendo na cama, eles chegarem a dizer, olha, está aqui, toma remédio, levanta. Sinceramente, a pessoa não morreu ali, mas a alma daquela pessoa está vendida. Sim, vai ter consequências futuras do ato que eles fizeram ali. Por isso que é importante, quando as pessoas elas estão doentes, recorrerem a Deus. Porque em Deus a cura é para sempre e você não paga nada. Uau, pois. Você não precisa. Deus tem nos usado para nós orarmos por muitas pessoas, ficarem curadas. Algumas decidem ficar na igreja, algumas não decidem, mas Deus nunca vai atrás delas para destruí-las. Não vai. Não. Deus não é vingativo nesse sentido. Simplesmente Ele reserva um dia, que é o dia em que vai julgar a todos nós. Não é? Ele não é uma pessoa de tipo, olha, eu fiz isso por ti, então eu vou fazer isto, vou destruir. Não. Se você dá-te livre-arbítrio, tu escolhes a vida, tu escolhes a morte. Não é? Curei-te. Entretanto, eu não te vou forçar a ficar se tu não quiseres ficar. Se tu quiseres ficar, vais ficar. Mas há um dia em que eu vou julgar todo mundo, então importa que tu permaneças em mim, para que no dia em que eu julgar o mundo todo, tu possas herdar o meu reino. Esta é a base de Deus. Agora, o diabo não. Curei-te, a tua alma me pertence, e se tu não seres devoto a mim, eu vou destruir teu filho, vou destruir tua família, vou destruir teus negócios, vou destruir tudo. Porque eu quero que você me sirva, eu quero que você tenha um pacto de sangue e uma vida, uma comunhão comigo. Então você agora vem ao curandeiro, vem buscar remédio para isto, remédio para aquilo, remédio para a cozinha, remédio para pôr na casa de banho, remédio achando que está protegendo a casa. Tudo o que você faz para si significa remédio para proteger isso aí. Nem para dormir, você tem que ter um paninho a colocar aqui, porque quer ter um sonho, não quer... Então, isto tudo é exatamente porque eles querem minar a sua vida e você se tornar efetivamente dependente deles. Não mais depender de ninguém, neste caso estaríamos a dizer de Deus, e nem você próprio ter opinião própria. Eles praticamente é uma faculdade privada, porque há mensalidade. Exatamente. Tu vais lá, pagas, porque olha, de repente, e eles fazem isso, olha, criam uma situação em que no serviço sentes uma ameaça. Agora queremos diminuir o pessoal. Não sei o que é, vamos mexer no departamento YZ. Tu corres para eles, olha, estão a diminuir o pessoal, mas eles estão a criar aquele rumor. É verdade que querem diminuir o pessoal. Eles têm essa capacidade. Sim, eles podem ir mexer uma estrutura de uma instituição, principalmente se o patronato, as pessoas que lideram lá não têm comunhão com Deus. Eles podem ser influenciados pelos espíritos malignos. Então, esses espíritos malignos, o objetivo deles é garantir que você... Porque eles têm um alvo. Eles são capazes de visitar um bairro só por causa de uma pessoa.
São capazes de destruir só por causa de uma pessoa. Até mesmo de matar numa certa zona. Por causa de uma pessoa. Porque eles têm um objetivo. Eles têm uma meta. Eles são capazes, ok, vamos supor, eu sou pastor pela graça de Deus. Então, eles percebendo que eu estou numa certa zona, podem se reunir entre eles e dizer que nós vamos destruir aquela zona, vamos destruir aquele indivíduo, porque nós queremos atacar aquele. A Bíblia diz no livro de Jó que Satanás, ele veio para destruir a vida de Jó. Destruiu os filhos, queria atingir aqui, ao Jó. Destruiu os bens, queria atingir aqui, ao Jó. Fez tudo que estava ao seu alcance para destruir ao Jó. Então, eles podem fazer isso, podem mexer toda a estrutura da empresa para atingir a uma pessoa só. Pois, o pastor Vicente, ao tocar nesse aspecto, recordei-me que no Chopal há uma zona, a mesma rua, que nestes últimos dias está acontecendo muitas mortes. Numa semana já tem lá 7 mortes. E algumas pessoas que estão doentes. Exato. E é estranho. Estranho. Olha, é interessante o que falou. Isto pode ser porque eles querem atingir alguém e também pode ser porque alguém trouxe esses espíritos. Há pessoas que fazem pactos e consagram o território. Pois. Vou ir mais fundo. O próprio governo, quando instala estradas e tudo mais, aquilo que ele faz quando chama curandeiros para derramarem sangue e fazerem aquilo, eles estão a entregar aquela região toda. Por isso que naquele local há acidentes. Sempre há de haver acidentes. As nossas estradas são sempre a jorrar sangue. Por quê? Porque estão entregues. Estão entregues, eles fazem pactos. Agora, pastor, será que não há, os acidentes não são normais? Obviamente. Mas tu vais assistir o tipo de acidente que acontece nas nossas estradas. Em acidentes em que tu vês que há velocidade mínima, básica, mas o carro fica destruído, as pessoas morrem de uma forma estranha. O mais engraçado, coincide no mesmo mês. No mesmo mês e no mesmo sítio. É interessante. Não sei se já notaram. Que os acidentes aqui são sempre localizados. Claro, há um evento acolá, como é normal, mas se for já colocar uma base estatística e calcular, vais descobrir que no fim do dia, o sítio onde registra mais acidente é sempre o mesmo. Por quê? Porque eles consagram os sítios. Então, quando eles vão fazer aquilo, quando alguém vai fazer um pacto, pode entregar a zona, Chopal, essa pessoa pode ter ido fazer um pacto porque quer enriquecer, quer ganhar clientes, aquilo tudo, quer montar uma loja. Então ele vai consagrar a zona toda. E algumas pessoas vão ser afetadas, algumas vão morrer, algumas vão ficar doentes. E depois de um tempo aquilo pode parecer estar a passar, aquelas pessoas mentalmente se sentirem orientadas e respeitarem só aquele indivíduo. Quando ele passa pela rua, passou o tio fulano. Entende? Porque ele entregou o território. Ele quando passa dali, ele é o dono da alçada. Aqueles espíritos conseguem dominar a região, dominar as pessoas. E eles podem fazer isso. Para dizer que o espírito, os demónios, têm a capacidade de fazer alguém brilhar. Sim. Conquistar coisas com muita facilidade. Exatamente. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 4, que Jesus, quando foi batizado, o diabo disse para ele: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar essas riquezas todas. Porque eu tenho essas riquezas. Eu vou te dar o mundo, eu vou te dar isto tudo, você vai ser dono disto. Olha, se aparecer aqui um rei com toda aquela vento em pompa, aquele todo, nem aquele traje e tudo que ele tem, aquela hegemonia toda dele. Todos nós aqui ficamos a olhar para ele com muito respeito, até podemos colocar um tapete vermelho, olha, senhor rei, passa daqui, porque ele é o rei. Então, quem é colocado como rei numa região, como domina essas coisas todas, acaba brilhando em relação aos outros. E os demônios podem acelerar isto na pessoa e a pessoa ganhar respeito, que na verdade é feitiço. Exato. É feitiço esse respeito. Exatamente. Pastor Vicente, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para a nossa segunda e última parte da nossa conversa. Recordar ao nosso caro telespectador, estamos em estúdio com o pastor Vicente Júnior neste grande tema: porque é que alguns curandeiros mentem? Para aquela família que passa mal de acusações, o dedo acusador, porque o tio foi à palhota, chegou lá e descobriu que é a sobrinha
que está a fazer magia negra, enquanto na verdade ela está na palavra de Deus. Este é o nosso grande tema. Deixe ficar o seu comentário. Dentro de instantes voltamos para a nossa segunda parte do programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Mídia Mais TV. Voltamos para a nossa segunda e a última parte da nossa conversa no programa Terra, Gente, Tradições, aqui na Mídia Mais TV, posição 706 da DSTV, 10 da TMT e TV Cabo, como também pode juntar-se a nós através das nossas plataformas que estamos em direto no Facebook, é só digitar Mídia Mais TV, como também no YouTube que estamos em direto, que vai passar no rodapé do seu monitor e pode subscrever-se. Estamos em estúdio com o pastor Vicente Júnior, nesta grande reflexão. Por que é que alguns curandeiros mentem? Nesta edição vamos ter um grande testemunho da dona Isabel, ela que é dona deste espaço onde é realizado o programa Gente, Terra, Tradições, ela que passou por várias acusações e com certeza vai explicar-nos melhor o impacto que trouxe na vida dela de tanto ser acusada porque ela foi ao curandeiro, porque ela está a fazer os banhos, está a prosperar, porque matou o seu próprio pai. Portanto, dentro de instantes, vamos ter a grande oportunidade de ouvir a dona Isabel. Dando continuidade aqui com o pastor Vicente Júnior, estamos aqui a conversar em off. E tem algumas famílias que mensalmente fazem um ritual e acabam consagrando alguns animais, como também o milho que é colocado embaixo da cama, dizendo que vai chegar o espírito à noite para comer. Nessa consagração, ao colocar o prato de comida, onde tem lá a carne moída, o que tem lá acima também, e o próprio milho, significa que ao chegar lá o espírito estará a comer alguém da família. Interessante este ponto que levantou. Toda a consagração feita aos ídolos, aos espíritos malignos, ela reflete sempre em um indivíduo. Quando alguém coloca, por exemplo, uma galinha, né, conforme estava a dizer, um animal, no prato, né, pega ali a galinha, assa, não sei como é que eles fazem. Note que por vezes até dizem que aquilo tem que ser assado, é uma forma específica que eles dão para tu assares, não tem que quebrar os ossos, não tem que fazer muita coisa. Entende? Isto tem um sentido para eles. Isto é como uma espécie de um ser humano que tu tens que o entregar inteiro, sem o quebrar, sem nada. Então tu colocas aquele indivíduo no prato, deixa-os em frente da porta, seja lá onde for, e levas aquela chima e colocas ali. Então, aquilo no mundo espiritual vai significar que tu estás a entregar a alguém, não é simplesmente uma comida naturalmente feita. Note que é interessante que em alguns pactos eles dizem que depois vocês têm que comer aquilo. Como é que eu tenho que comer uma coisa que o ídolo é que comeu, que um certo espírito tinha que vir buscar para comer? Por que é que aquilo não desapareceu? A Bíblia no capítulo 6, salvo eu, no livro de Juízes, diz que quando o Senhor fala com Gideão, para confirmar se era o Senhor ou não, ele pegou do guisado, pegou das coisas que eram preparadas, colocou na penha, na pedra, e o anjo do Senhor, com o seu cajado, mexeu naquilo e aquilo desapareceu. Viu? Agora, quando é Satanás, não desaparece. Por quê? Porque a pessoa está viva, está ali. A consagração é feita à pessoa viva, mas a alma foi. A pessoa vai continuar, que nem o prato vai estar ali. Mas o Satanás não veio buscar o prato, veio buscar a alma do teu filho. Diferente daquele anjo. Comeu o guisado, queimou o guisado e desapareceu. E Gideão disse que agora eu sei que é o Senhor quem falou comigo. Graças a Deus. Então, esta é a diferença. Esta é a diferença. Graças a Deus. Então, quando alguém consagra um prato de comida, milho, o que for, está a entregar a alguém. Isso pode crer.
Porque é que nessas consagrações as primeiras pessoas a estrearem o prato são os mais novos? Recordo-me no passado que chamavam os pequeninos, venha a tomar este vinho, podes tirar um bocadinho de cima e milho. Exatamente. Mas os próprios filhos deles não o chamam. É assim, é interessante que, se fores olhar, isto já vem desde os tempos. Se fores ver a história suméria, vais observar para aquilo também que acontecia em Canaã, quando Israel chegou lá. Esta prática de colocar sempre os meninos, ou seja, as crianças em frente, é uma prática já antiga, permita-me a repetição. Por quê? Porque a pureza das crianças é que cativa isto. Toda a consagração sempre vai envolver a entrega de uma criança. E em algumas consagrações tem que ser uma criança virgem. Tem que ser uma criança virgem. E se tiver uma certa idade, tem que ainda não ter se cruzado com um menino. Mesmo que tenha 16 anos, tem que nunca ter cruzado com um menino. Então, essa virgindade, esta inocência da criança, para o diabo é um manjar, é uma alegria, é um sangue puro, é um sangue bom. Então, é por isso que as crianças são colocadas em primeiro. São colocadas em primeiro. Os reis, na altura, quando quisessem prosperar, e segundo eles, né, sentiam-se abençoados, eles tinham que consagrar os seus filhos. Se for ler na Bíblia, eles encontraram um deus chamado Moloque, em que eles iam para lá, levavam os seus filhos, acendia-se lá uma fogueira, e todos os pais levavam os filhos para deixar ali na fogueira. Era como se eles tivessem a entregar àquele Deus os seus filhos, que era para eles prosperarem, que era eles poderem ter a fertilidade no concerne às suas machambas. Se for a ver, os povos antigos, eles desenvolviam mais com a agricultura. Então, para cada coisa que eles faziam, eles tinham um certo Deus. Então, eles tinham que consagrar os filhos para essa finalidade. Então, sempre as crianças são colocadas em frente porque os espíritos recebem logo. É como se diz, sempre dás o melhor no princípio. Exato. Então, eles querem o melhor primeiro. E o resto é resto. Eles até podem não querer mais. E pode acontecer, nesse momento, o casamento de mulher espiritual e marido espiritual? Sim. Por quê? Quando vamos supor, o pai entrega a menina naquele momento e ela tem que tomar ou tem que se proferir alguma coisa em torno dela, né? Naquele momento há um espírito que entra na vida da criança para dominar essa criança, ok? Se não for marido espiritual, essa criança vai dominar-lhe em outras áreas, que ele não vai, quer trabalhar, não consegue emprego, quer fazer o que, não faz nada, é uma criança desgraçada em todas as áreas. E consequentemente, se for para ser marido espiritual também, esta criança, este espírito, vai destruir no concernente a questão de não ter lar. Tem um lar, mas não concebe, etc. Porque o que acontece? Os espíritos não têm corpo. Quando tu entregas uma criança, este espírito que entra no corpo da criança, ele é que vai dominar o corpo da criança e, consequentemente, vai acabar abrangendo todas as áreas que esse espírito precisar para poder destruir a vida da criança. É basicamente isso. Interessante. Olhando para o nosso tema central nesta edição, para aquela pessoa que é acusada de usar alguma magia, enquanto na verdade está na palavra, porque tem alguma proteção divina, e as pessoas estão sempre a lutar com aquela pessoa, dizendo está a prosperar porque usou alguma magia, enquanto na verdade está a interceder, está na palavra de Deus. Será que depois de algum tempo vão conseguir afetar aquela pessoa ou simplesmente os próprios feiticeiros vão chegar naquela pessoa e dizendo desculpa-me, rendemos com o seu Deus? Olha, deixa-me só explicar uma coisa. Olha, Jesus Cristo, estando aqui na Terra, ele teve oponentes por causa da luz que brilhava nele, não é? Então, por causa da vida que ele levava, da comunhão que ele tinha com Deus, as pessoas até chegaram a lhe acusar de operar com espíritos de demônios. A primeira coisa que acontece com os feiticeiros, com os curandeiros, é isto. Quando alguém vai e diz, olha, eu quero que tu lances um feitiço para ela, não é? Neste caso, a pessoa quer lançar o feitiço para si e não consegue. O que há de lhe ocorrer na mente é que você é feiticeiro.
E porque o curandeiro ou o feiticeiro não quer perder o cliente. O que ele vai dizer não vai dizer é Deus, porque você vai sair dali e ir buscar Deus. Ele vai dizer não, este aqui tem um outro curandeiro, este aqui tem espíritos dos seus antepassados, estão ali. Então, ele vai querer cada vez mais te empurrar para o mundo dele, para tu pensares que ele tem uma proteção maior que a dele. De facto é maior, porque é de Deus, mas ele não vai te dizer que o que ele está a ver é luz naquela pessoa. Não. Ele vai dizer, não, este aqui também é feiticeiro, este aqui também é curandeiro, este aqui também vai te lançar pragas, mas ele sabe no fundo que não é isto, que é para ele não perder cliente. Permita-me a repetição. E olhando para essas duas rivalidades, que é o mundo cristão e o mundo do curandeirismo, para quem vai à palhota para buscar alguma riqueza e para quem está na palavra de Deus, há um grande choque. Sim, há de existir. A Bíblia já diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Se aparece a luz, as trevas têm que desaparecer. Não tem como. Então, obviamente, que quem prospera em Deus, prospera na luz, prospera na paz. Quem enriquece, seja lá, ganha, seja lá o que for, está na paz. E se um dia essa pessoa não ter isto aqui, ele vai ter paz. Vai poder pegar o travesseiro e dormir em paz, porque ele não fez nenhum pacto diabólico para ter aquilo. Pois. Agora, quem está do outro lado, quando ele começa a perder, quando tudo começa, então a vida dele fica uma confusão, porque ele não teve aquilo na paz, não teve aquilo de uma forma correta. Então ele vai começar a ter problemas sérios. E se não conseguir renovar os pactos, pior ainda. É basicamente isso. Eu quero que o pastor Vicente Júnior olhe para a nossa câmera, porque na verdade encontramos várias pessoas que estão a ver nesta situação, que são acusadas do espírito da feitiçaria, porque estão a prosperar, porque os filhos todos estão a casar e dizem que não, porque o pai foi à palhota para prosperar e acaba lançando maldições para os outros, quando na verdade encontra-se posicionado na palavra de Deus. Afinal de contas, o programa é Gente, Terra, Tradições, e desta maneira nós queremos ajudar de alguma forma. Eu peço para que o pastor Vicente olhe para a nossa câmara e deixe ficar uma palavra de motivação para o nosso caro telespectador que está a passar por esta situação. Graças a Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A coisa que o diabo melhor sabe fazer é mentir. E quando ele percebe que não tem como fazer com que as pessoas possam ter uma comunhão com Deus, ou seja, quando ele percebe que, olha, as pessoas vão me abandonar e hão de ter com Deus, ele procura sempre minar as pessoas que estão em Deus, ou seja, sujar as pessoas que estão em Deus, que é para elas, que é para ele poder ganhar pontos, né? Que é para as pessoas poderem dizer, não, só Satanás é que pode, só o curandeiro é que pode nos dar o melhor, só o curandeiro é que pode nos dar isto que nós queremos, porque se o fulano está a casar e é o curandeiro que está a dar, eu também, para os meus filhos casarem, eu também vou aos curandeiros. E eles não percebem que esta pessoa aqui está a buscar a Deus, está a crescer, está a desenvolver por causa de Deus. E o diabo nunca vai dizer que é Deus que vai te abençoar, é Deus que está a abençoar o Beltrano, porque ele quer cada dia mais ganhar almas. Ele é um mentiroso. O conselho que eu deixo é, se você está em Deus e as pessoas dizem que você é feiticeiro, enquanto você nunca foi ao curandeiro, nunca buscou isso para prosperar, fique firme, fique em paz e continue a confiar em Deus. Que Deus vai continuar te abençoando, vai continuar te protegendo. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor Vicente Júnior. Tocou num ponto que de alguma forma acabou deixando-me um bocadinho sensível, porque tive a oportunidade de conversar com uma jovem que estava a passar por turbulências no seu local de trabalho. Desde que ela entrou, sempre guerras se levantavam, acusavam a ela disto, aquilo, e chegou algum momento de ser expulsa da empresa. Mas só que ela teve a graça de ser protegida e continuou a trabalhar. Podemos dizer que essa pessoa está com a luz de Deus? Sim, a Bíblia diz no livro de João, primeira epístola de São João, capítulo 5, que aqueles que são de Deus, Deus os guarda e o maligno não lhes toca. É Bíblia, é bíblico e é verdadeiro.
o que é que vai acontecer? Essa expressão não lhes toca, não significa que nós não vamos ver os impactos, ou seja, as ações do diabo contra a nossa vida, não. O que vai acontecer é que ele não vai nos tocar. Ele não vai destruir efetivamente a nossa vida. Deus, de alguma forma, vai revirar o jogo. Deus até pode permitir que o diabo, naquele momento, faça festa, se alegre, porque o teu patrão disse, não, ela é culpada, todo mundo vem. Mas Deus, no fundo, há uma luz que ele já acendeu, que é para mostrar a todos estes, que é para provar a todos estes quem você é e trazer à tona essa realidade e garantir que você seja reposicionado e, quem sabe, até promovido. Há casos que acontecem, é que essa bagunça toda, o diabo levanta essa bagunça toda e Deus permite, que é para você estar lá por cima. Então, Deus, se você é fiel a Deus, anda em santidade, anda segundo a palavra de Deus, não se preocupe. O diabo vai levantar tempestade, mas você tem a proteção de Deus. Graças a Deus. Para dizer que guerras nunca faltarão. Nunca faltarão. Jesus disse isso no livro de João, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Quando o patrão ou quando os curandeiros, quando alguém vem pôr remédio na sua cadeira, você ali no seu local de trabalho e você começa a sentir tudo, a se estremecer, os patrões começam a lutar consigo, o que você tem que ter é bom ânimo. Porque você sabe que não fez nada contra Deus, não fez nada contra o patrão. Aquilo que está a acontecer é o diabo a querer destruir a sua vida. Então o que você tem que fazer é respirar fundo, olhar para cima. Davi diz que levanto os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, no momento em que tudo começa a se abalar, os curandeiros se unem, os feiticeiros, os teus colegas foram lá buscar peças de coisas para te destruir. A única coisa que você tem que fazer é olhar para cima, é olhar para o alto, é olhar para o Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe exatamente o que é que fizeram. Quando eles foram curandeiro, o Senhor viu. Quando eles foram lá buscar o remédio, o Senhor viu. Quando eles conchicharam, conspiraram, falaram com o patrão a seu respeito, falaram coisas mais, o Senhor viu. Então o Senhor nunca deixaria de te salvar. Posso contar aqui uma história, por favor? A Bíblia diz que existia um jovem chamado Daniel. Este Daniel, os seus companheiros não se agradavam dele. E eles se reuniram e criaram um decreto, foram apresentar ao rei. E o rei disse, aquele que não me adorar, não honrar a meu favor, eu vou lhe lançar na cova dos leões. Chegou o dia, descobriu-se que Daniel continuou em Deus. E levaram Daniel e meteram na cova dos leões. Qual é o leão que tocou Daniel? Nenhum. Porque Deus guarda os seus. Deus não disse, não, Daniel não vais entrar na cova, não. Vais entrar na cova. Não disse Misaque, Sadraque e Abednego não vão entrar na fornalha, não. Vão entrar na fornalha, mas a fornalha não vos vai queimar. Os leões não vão vos tocar, porque o Senhor vos guarda. Graças a Deus, o Senhor vos guarda. Esta é a base. Então, todo aquele que confia em Deus não precisa tremer. Não vê penas, não sei o que, há colegas que trazem penas, não treme. Chega até, senta, cruza os pés, gira na cadeira. Mas por que ele não está a tremer? É porque há alguém maior que cuida de ti. E quem está em ti é maior do que aquele que está no mundo. Esta é a base. E desde já, agradecer a Dona Isabel, a Queen Elegância, por este espaço que disponibiliza-nos para sempre gravarmos o programa Gente, Terra, Tradições, todos os domingos, aqui pontualmente, 17h30. Estamos na reta final da nossa conversa, neste grande tema, porque é que alguns curandeiros têm a mania de mentir. Olha, vou repetir de novo a questão do Jó. Né? Jó foi abalado, mas ele sabia que ele estava certo na vida dele, que ele não estava em falta com Deus, e permaneceu fiel a Deus até ao fim. Exatamente, chegamos ao fim da nossa conversa. Está satisfeito com a sua contribuição? Graças a Deus estou satisfeito e espero que as pessoas tenham percebido a mensagem. Não vale nada a gente confiar em curandeiros, confiar em espíritos malignos. Deixo mais uma coisa muito clara: nenhum curandeiro tem a verdade. Alguns dizem que não, os que mentem é o Beltrano, que mente é Sincrano. Todo curandeiro opera com base, ou seja, influenciado por um espírito. Esta é a verdade.
Obrigada, Pastor Vicente. Eu já tenho um tema na cabeça. Eu vou ligar com mais devagar. Eu vou pedir a Dona Isabel, já que ela facilitou-me o seu número, para mais uma conversa aqui no programa Gente e Terra Tradições. Muito obrigado. Estou muito abençoado por estar aqui. Foi um prazer enorme. Graças a Deus. Que Deus abençoe o canal. Que cresçam mais e mais. Amém, amém, nós recebemos. E é desta maneira que nós colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Gente, Terra, Tradições aqui na Mídia Mais, numa apresentação de Frida Nkunan. Agradecer mais uma vez este espaço belíssimo da Queen Elegância, que sempre tem disponibilizado a nós, e com promessas de voltar próxima semana, pontualmente, 17h30, aqui na tua melhor escolha. Tata.